eu falei que eu estava chegando, eu falei, você viu esse negócio, a vinheta passar aí, e agora eu quero falar de quê? Adivinha, de verbo. Aula de número 2, e vamos conhecer, ó, as formas nominais do verbo. São 3 as formas nominais do verbo, e essas formas nominais do verbo, elas são vistas de acordo com a sua terminação. Por exemplo, quando você tem uma forma verbal no infinitivo, é aquela forma verbal que termina em R, né? Se você tem ali o gerúndio, você tem o NDO. E se você tem o particípio, você tem ado ou ido. Tá bom? Tipo, você tem ali, né, plantar, plantando, plantado. Vender, vendendo, vendido, né? Partir, partindo, partido, tá bom? E aí, ela geralmente, ela vem ou em locuções verbais ou após preposições, mas eu vou mostrar para você isso agora, então respira fundo, que a lapada é grande. E claro, um detalhe importante para você guardar aí no fundo do seu coração é o emprego correto dessas formas verbais, né? Tem um emprego correto. Se você parar para perceber, ó, para sermos vencedores é preciso lutar. Para sermos vencedores é preciso lutar. Se você vê essa estrutura de para sermos vencedores é preciso lutar, você tem que entender que essas formas nominais aqui, elas, na verdade, abarcam um sentido do verbo, né? É aquela parte do verbo em que o verbo mostra um pouco a sua, digamos que o seu formato, né? O modo como apresento a você. Então, você tem aqui, ó, a marca do infinitivo. É preciso lutar, né? É preciso que lute. Olha aqui o infinitivo. Beleza? Para sermos vencedores é preciso lutar, que é uma marca do infinitivo, né? Ser ou não ser, eis a questão. Você tem aqui, ó, ser ou não ser, e você tem também aqui a marca de infinitivo aqui e também infinitivo aqui, né? Hoje o médico está avaliando nossos exames. Olha aqui, ó, que é um fato da locução verbal, mas você vê a terminação, ó. Então aqui nós temos o quê? Nós temos o gerúndio, né? A marca do gerúndio. Depois nós vamos falar cada uma delas. O meliante foi abordado pelos policiais. Olha aqui, ó, foi abordado. Você sabe que aqui você tem um DO e aqui você tem uma marca de particípio, né? Particípio. Deixei a água fervendo no fogão. Olha aqui, ó, é um verbo que se encontra no gerúndio. Silvio, é só identificação? Por enquanto, só identificação. Não adianta ficar se batendo aí, não. Porque se são formas nominais, eu quero que você entenda que as formas nominais é porque, vou justificar esse nome antes que tu fique agoniado, é porque certos verbos, né, são verbos que se comportam como nomes. Como nomes. Em contextos. Verbos que se comportam como nomes em contextos. Tá bom? Beleza? Aqui, para começar, é apenas uma identificação e nada mais, só isso. A gente identifica e depois arrebenta. A gente identifica e depois arrebenta. Para que você também não fique mergulhado no chavascal. E nem fique, meu Deus, socorro, 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 socorro. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos parar de heresia, que ninguém quer você sendo uma pessoa herege, não. Sua vida é um tempo perdido. Olha aí, ó. Perdido, nós temos aqui um particípio. Né? Particípio. O cantar dos pássaros me emociona. Olha aqui cantar. E aqui no cantar você tem um infinitivo. Quero chamar a atenção para algumas frases. Por exemplo, quando você vê aqui
na letra C. Eu tenho aqui na letra C locução verbal. Eu tenho aqui na letra D locução verbal. Eu tenho aqui, ó, a água fervendo, eu tenho um adjetivo. É o gerúndio aplicado como adjetivo, porque ele acompanha um substantivo. De semelhante modo, eu tenho um particípio empregado como adjetivo, porque ele acompanha um substantivo. E aqui é o cara aplicado como substantivo. Bora para a sintaxezinha, bora. O que me emociona? O cantar dos pássaros. Isso aqui, numa linha sintática, é chamado de sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Cantar. Note que todas as vezes o artigo ele é uma potencializadora classe gramatical para nominalizar vocábulos. Ou seja, a presença do artigo me faz pensar na chegada de um substantivo, né? Me faz pensar na chegada de um substantivo. Beleza? Então, você vê aí como essas formas nominais podem aparecer. E aí, a gente começa a falar dela, ó, da locução verbal. Por quê? Porque quando falamos da locução verbal, o que eu quero que você entenda para que você não venha ficar desesperado. A locução verbal, ela também é conhecida como perífrase verbal. Conhecida como perífrase verbal, né? E ela é o quê? Chamada de grupo de verbos que funcionam como um só. Beleza? Grupo de verbos que funciona como um só. Esse grupo é formado por verbo auxiliar e verbo principal. Vou colocar VA e VP. VA e VP. E ela, que é a locução verbal, ela representa apenas uma oração. Muito embora a locução verbal tenha um verbo, ou até mesmo dois, quem sabe até três, ela representa somente uma oração. Tá bom? De boa? Legal? Não tem mistério nenhum aí, né? Bora para as frases para você ver como é que fica a aplicação? Ó, fomos aplaudidos pelo público. Aqui eu tenho uma locução verbal, né? Uma locução verbal em que eu tenho o verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal. Esse verbo principal está no particípio. Quando nós estudarmos cada tipo de forma nominal, você vai perceber que o particípio é a única forma nominal que vai flexionar, que é variável. O particípio ele tem masculino, o particípio ele tem feminino, o particípio tem singular, o particípio tem plural. E toda vida que você ouvir a palavra locução é grupo. É conjunto, né? É grupo. Locução verbal, grupo de palavras que representa verbo. E por aí vai, tá bom? Para que você não seja também uma pessoa herege, né? Ninguém quer ninguém herege. Nenhum órgão no qual você vai passar vai querer pessoa herege, né? Cedo, vou estudar amanhã. Olha aqui, ó. Quando eu coloco vou estudar, o que eu tenho aqui? Adivinha? Eu também tenho aqui, ó, um verbo auxiliar, eu tenho um verbo principal e aqui ele está no infinitivo, né? Infinitivo. E aí você tem na letra C, a condutora vive aterrorizada pelas ruas. Olha aí, ó, verbo auxiliar, verbo principal está no particípio, ó. Grava bem essa aqui, grava bem a letra C, tá bom? E grava bem também a letra A, porque você está vendo que os nossos particípios, eles podem admitir flexão tanto de número quanto de gênero. O atleta vinha galopando em seu cavalo. Olha aí, ó, vinha galopando, você tem verbo auxiliar, verbo principal e aqui o NDO é a marca de gerúndio. Então, olha para mim. Na letra A, B, C e D, eu tenho somente uma locução verbal e eu tenho período simples. Já grava isso, né? Tem que gravar.
Tudo isso aqui é período simples. Por quê? Porque o período simples é a mesma coisa que oração absoluta. Período simples é a mesma coisa que oração absoluta. E a oração absoluta é a mesma coisa que período simples, porque tem um verbo ou uma locução verbal. E ainda que a locução verbal possua dois verbos, não são dois verbos contabilizados, porque eles representam apenas um verbo. Amém. Bom é poder estar aqui, amando. Passei a estudar português com Silvio. Às vezes, as locuções verbais, elas trazem dentro delas algum elemento. É o caso de vou me preparar, é o caso de passei a estudar. Olha aí, ó. Eu tenho aqui verbo auxiliar, eu tenho principal. Prova! Tá aqui o infinitivo, fariseu. Eu tenho verbo auxiliar, eu tenho principal. Prova! Tá aqui o infinitivo, Dalila. Aí, ó. Entendeu? E detalhe importante que eu faço questão de frisar a você, para que você não venha a ficar agoniado e nem revoltado. Eu não gosto desse seco, professor seco. Esse azinho aqui, ó, é uma preposição. E esse me aqui, ó, é um pronome pessoal. É totalmente normal esse tipo de comportamento. Não tem problema nenhum. Pode ficar da mesma forma. Não, pode entrar, pode sim. Tá aí, ó, você tá vendo, beleza? Olha aí, ó. Locuções verbais hereges, a sua atenção. Eu quero falar aqui de locuções verbais hereges. Por que locuções verbais hereges? Você vai entender porque são locuções verbais que apresentam alguma circunstância, alguma parada um pouco estranha. Vamos a elas, ó. Eu falo para você, os concurseiros parecem estudar português. Quando eu coloco para você que os concurseiros parecem estudar português, eu tenho locução verbal? Tenho. Tenho locução verbal? Tenho. Mas se ele coloca assim, os concurseiros parecem estudar português, você tem o verbo auxiliar, você tem o verbo principal e ele está no infinitivo. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Você está de boa, a vida segue, a gente vai embora. É uma locução verbal e note que a locução verbal, o nosso verbo auxiliar é o verbo que vai, na verdade, fazer flexão com o sujeito, né? Os concurseiros que você está vendo aqui é um sujeito. Na locução verbal, é o verbo auxiliar que vai dedurar quem é o sujeito. Está ali o sujeito, é ele que dedura. Não é o verbo principal. Mas nós temos aqui, ó, uma heresia estranha, porque o aluno vê parece estudarem e ele vai pensar o quê? Ai, te aprendi com o Silvio, lá não sou concurseiro e vou passar. Ele pensa que é verbo auxiliar e verbo principal. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma falsa locução verbal. Como é que eu vou dizer que essa locução verbal ela está flexionada? Sobretudo com uma marca de infinitivo aí. Não, não é locução verbal. Não é. Professor! Não é. Não é, não é, não é. Aqui, o que nós temos, deixa eu ampliar para você. O que nós temos aqui é uma extensão. É como se a frase fosse lida desta forma, ó. Está escrito o quê? Os concurseiros parecem estudarem português. A frase é parece que os concurseiros estudam português. E aí você tem o quê? Você tem aqui o verbo auxiliar, que o verbo auxiliar não, você tem o verbo comum, você tem outro verbo,
Isso aqui faz com que você já tenha aqui, ó, um período composto, porque ele é formado por duas orações. Quer ver? Olha aqui a letra C. O cara olha aqui, ó. Nunca te mandei ficar na sala, ó. Nunca te mandei ficar na sala. E a pessoa olha e pensa, auxiliar e principal. Não, 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 não. E nós temos alguns verbos chamados aqui, que é o caso do verbo mandar, né? Que é um verbo causativo. Verbo causativo, né? Ou, que é o caso de aqui, vemos andando, que eu já tenho aqui para você um verbo sensitivo. Aí, ó. Verbo causativo e verbo sensitivo. Nós temos outros verbos sensitivos, além do verbo ver. Nós temos, por exemplo, o verbo ouvir e o verbo sentir. Ok? Eles não formam locução verbal. Um outro verbo causativo, além do verbo mandar, nós temos o verbo deixar e o verbo fazer. Então, esse tipo de verbo, que são verbos causativos, mandar, olha para mim, mandar, deixar e fazer, ver, ouvir e sentir, eles nunca vão formar uma locução verbal com infinitivo ou gerúndio, né? Em sua autonomia, eles são dois verbos, né? É como se a frase fosse, ó, nunca te mandei ficar na sala, né? Nunca te mandei ficar na sala, nunca mandei que ficasse na sala, né? Tá aqui. Mandei ficasse. Percebeu como são duas orações? E ali você vai realmente perceber lá na frente que eu tenho uma oração subordinada, né? Mas eu não quero falar disso agora. Olha para a tela aí. Eu continuo com a mesma opção aqui, ó. Nós a vemos andando diariamente. Se você vemos andando diariamente, é como se fosse eu vejo que ela... Porque nós temos um A e esse A retoma ela. Vejo que ela anda, chuai, chuai, diariamente por aqui. Então, você tem dois verbos, ó. Tem o verbo ver, tem o verbo andar e você tem aqui período composto. Você tem o verbo mandar e o verbo ficar. Você tem aqui também período composto. De boa? Tranquilo? Cuidado, olha aqui, ó. Todos os dias falta explicar o conteúdo. Todos os dias falta explicar o conteúdo. Aqui, quem vê pensa, locução verbal, verbo auxiliar. Não, 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 não. Se você for ver, né, eu posso transformar essa oração, né? O que lá na frente nós iremos chamar de oração desenvolvida. Nós podemos transformar essa oração. Como funciona? Todos os dias falta, ó, vou pegar de novo o lilazinho. Todos os dias falta, ele colocou, todos os dias falta explicar o conteúdo. Explicar é o sujeito, então todos os dias falta que explique o conteúdo. Todos os dias falta que explique o conteúdo. Eu tenho um verbo aqui, eu tenho outro verbo aqui, e adivinha o que eu tenho? Eu tenho período composto, né? Falta explicar o conteúdo, falta que explique o conteúdo. Beleza? E aí você tem o quê? O verbo é faltar e explicar o conteúdo é o sujeito. O que falta todos os dias? Explicar o conteúdo. E aqui, o que falta todos os dias? Que explique o conteúdo. Eu tenho um sujeito. Lá na frente, você vai entender que isso é uma oração subordinada. Mas hoje eu não quero falar disso porque não é o momento. Ó, esperamos encontrar o rumo de nossa aprovação. Esperamos encontrar o rumo de nossa
de nossa aprovação. Aqui, o professor Evanildo Bechara, ele trabalha com duas possibilidades. Né? Eu quero ver essas possibilidades na F e também na G. Na F e também na G. Olha aqui, vou encher a tela para você. Esperamos encontrar, tem uma estrutura que se assemelha a verbo auxiliar e principal, olha o infinitivo, né? E você pode entender como locução verbal. Você pode entender que essa análise está correta. Ó, você tem aqui verbo auxiliar, e você tem principal, e você tem infinitivo, e você imagina que aqui você tem locução verbal. Mas eu tenho uma outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade, Tite? É você imaginar o quê? Esperamos que encontre. Esperamos que encontre o rumo de nossa aprovação. O professor Evanildo Bechara, na Moderna Gramática Portuguesa, diz que há duas possibilidades de análise. Se você olhar, esperamos encontrar, entender como locução verbal, o período simples acabou. Mas se alguém falar para você, esperamos que encontre, ou esperamos que encontremos, se você quiser realmente colocar esperamos que encontremos, aí você pode, né, imaginar dessa forma. Você tem dois verbos, né? Dois verbos. E para deixar mais claro, deixa eu desenhar melhor para você. Esperamos encontrar. Olha o que o Bechara diz também, né? Ainda não vi em prova, mas se aparecer, o Bechara diz que esse cara aqui, ó, é o verbo, que o sujeito é nós, que eu tenho VTD e que eu tenho OD. Que dá no mesmo da frase que eu coloquei ainda há pouco. Se eu coloco esperamos encontrar, eu posso imaginar VTD e OD. Se eu falo esperamos que encontre, eu posso imaginar VTD e OD também. Beleza? VTD e OD também. E dá no mesmo. A mesma coisa acontece com a letra G. A letra G, ó. Muitas mulheres admitem apreciar corintianos. Eita! Tá aqui, verbo auxiliar e verbo principal. Beleza, locução verbal. Pronto. Botar aqui. Loque verbo. Mas o que você pode imaginar também? Você pode imaginar admitem. Deixa eu colocar uma marquinha aqui para ver que uma parte do texto foi retirada. Admitem apreciar. E aí, ó, você entendendo que tem um verbo segundo Bechara, você tem aqui um VTD e você tem aqui um OD. Isso pode se transformar a letra F em esperamos que encontre e a letra G admitem que apreciam, tá bom? Então, isso é um caso que não tem, digamos, respaldo, mas o que mais se vê, sobretudo com o tio Bechara, né, que o OD, na verdade, ele é o complemento do verbo esperar. E o OD é complemento do verbo esperado, tá bom? Não vi isso cair em prova ainda, mas se cair, né, pode ser que você fique ligado. Mas saiba dessa dupla possibilidade, aqui e aqui. De boa? Nós estamos mais do que nunca decorando regras gramaticais. Ó. Aqui eu tenho locução verbal. Eu tenho verbo auxiliar, aqui ó, verbo auxiliar, e eu tenho o verbo principal no gerúndio. A questão é que mais do que nunca é um adjunto adverbial, né, que veio intercalado. Bacana? E pode acontecer? Pode. Você não viu locução verbal com preposição? Você não viu, por exemplo, locução verbal com pronome? Entendeu? Então, nesse caso, é interessante você ficar ligado para não mergulhar no chavascal. Tá bom? Olha para a tela, vamos lá. Certamente tenho que estudar português. Olha uma parada interessante aqui, ó. Tenho que estudar português. E todos têm de estudar português. Se você parar para observar essa parada, o que eu quero que você veja aqui é o seguinte. Quando você olha esse tenho que estudar português, eu quero que, por favor, você leve em consideração essa palavrinha que está aí. Tá bom? Essa palavrinha que está aí no meio.
Esse que aqui, ó, é uma preposição. Assim como esse de também é uma preposição. Tá bom? A mesma coisa, ó, a mesma coisa. Então, fique ligado, porque esse tipo de construção é muito comum na fala. Não é verdade? Muito comum na fala. E quando você olha na fala, você percebe que as pessoas falam: tenho que estudar, tenho que ver, tenho que fazer, entendeu? Então, é interessante que você guarde bem esse tipo de informação, porque elas podem frescar com a tua vida, e não é isso que nós queremos, porque nós não gostamos de gente herege. Não gostamos de gente herege, tá? A gente quer só que você passe e seja muito feliz, tá certo? De boa? Então pronto. Aí, ó, eu tenho locução verbal, tá? Eu tenho locução verbal. Vou botar bem aqui, ó, locução verbal e aqui locução verbal. De boa? Juquinha tem muito o que estudar. Você vê, Juquinha tem muito o que estudar? Tem e estudar, né? Tem e estudar. Aí, nesse tipo de estrutura, você também deve imaginar a presença de uma locução verbal, mas com um detalhe mega importante. Qual é o detalhe, Tite e Silvio? É este detalhe aqui. Nós temos aqui a palavra muito. Tem o que? Muito. Muito o que estudar, né? Você tem ali um verbo, Juquinha tem muito o que estudar, e nesse tipo de estrutura assemelha-se muito, assim como eu tenho aqui, ó, na letra L, hei de viajar, né? Silvio vai indo na contramão das heresias, vou ir ao jogo, tenho sido maltratado e os bandidos haviam sido vistos. Então, quando ele coloca tem muito o que estudar, você precisa entender que o verbo ter é muito comum nesse tipo de estrutura. Ele é praticamente um clássico verbo auxiliar. Então, sendo um clássico verbo auxiliar, você precisa ficar ligado para o que ele tem mostrado para você. Em tenho muito que estudar, se nós pararmos para analisar essa expressão, esse tem muito aí, esse que você está vendo, ele retoma o pronome indefinido. Então, se eu tenho pronome indefinido, esse que é um pronome relativo, ok? Beleza? Ah, professor, eu pensei que fosse um advérbio. Não! É um pronome, Vaso. É um pronome. Então, Juquinha tem muito o que estudar. Eu tenho aí um pronome relativo, né? E aí, você tem nessas frases aqui, né, retomando a letra I, a letra J, você tem frases que indicam necessidade. Você tem frase que indica imposição. Quando eu falo tenho que estudar, tem que estudar, mas em Juquinha tem muito que estudar, o que é um pronome relativo que retoma o pronome indefinido muito. Logo, esta última oração não constitui uma locução verbal. Qual é a última oração, Silvio? Ora, bolas, essa daqui. Não constitui locução verbal, tá bom? Quem vê, pensa que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não é! Olha aí, ó. Hei de viajar. Você tem aqui hei de viajar. E quando você coloca, obviamente, hei de viajar, você precisa entender que você tem aqui o verbo auxiliar e um verbo principal, ok? Verbo auxiliar e verbo principal sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pô, mas ei, meu irmão, ei. Tem essa não, ei. Verbo auxiliar e verbo principal. Silvio vai indo na contramão das heresias, né? Antes que você estranhe, quando você fala esse ei, cara, isso aí é um verbo, tá bom? Ei de passar, né? Que indica aqui, se nós formos para uma linha gramatical mais bruta, que indica vontade. Né? Vontade, intenção.
indica volição. Indica confiança. De boa? Tranquilo? Quando ele coloca Silvio vai indo na contramão, muita gente fala, poxa, mas vai indo, o verbo ir auxiliar dele mesmo. Sim, sim. Nós temos na língua portuguesa várias e várias estruturas em que o mesmo verbo é auxiliar dele mesmo. Que é o caso, por exemplo, de tenho tido dor nas costas. Tenho tido dor nas costas. O que você acha que é isso aqui? Pão? Não. Isso é uma locução verbal, em que eu tenho o verbo auxiliar, eu tenho o principal e ele está no particípio. A mesma coisa, né? O verbo ir auxiliar dele mesmo. Eu tenho locução verbal aqui e eu tenho locução verbal. Ai, Silvio, fica tão estranho. Shhh, 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 shhh. Ai, mas o meu professor falou que está errado. Prova! Prova! Eu te pago um açaí. Estou provando por A mais B. Entendeu? Mas, ainda digo mais. Os professores Cláudio Moreno e José Maria da Costa vão na contramão do registro de coloquialidade. Para eles, não tem coloquialidade. Para eles é registro culto, sim. E para mim também. E aqui, em tenho sido maltratado, eu tenho uma locução verbal composta, que trabalha com tempo composto. Por que, Tite? Tempo composto. Porque eu tenho dois auxiliares e eu tenho aqui um principal. A mesma coisa, ó. Haviam sido vistos. Dois auxiliares e um principal. Não preciso nem falar, né? Que não dá. A forma participial do verbo ver é essa. Não preciso nem falar que a forma participial do verbo abrir não é abrido. É aberto. Então você viu aqui todas as manifestações de locução verbal. Todas. Você está mais do que papirado para saber qual locução verbal e como elas devem aparecer. A próxima aula, que é uma aula em que nós iremos falar especificamente sobre as formas nominais e o emprego delas, já está aí disponível para você. Fico por aqui. Você viu locução verbal, já sabe o que é infinitivo, já sabe o que é um gerúndio, já viu o que é particípio. Agora é só você ver como essas formas são aplicadas na outra aula. Eu já te espero do outro lado. Beijo no coração, até a próxima, tchau!